Bom dia, amigos. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2026. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje, nessa terça-feira, passando a segunda-feira. A segunda-feira foi o dia de ontem, onde o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou seu relatório sobre a safra norte-americana que está no campo, né, semeada, tanto soja quanto milho. E a partir do momento que houve esse reporte, a quantidade de área semeada está bem acima do que foi semeado. Não tanto o milho, mas principalmente a soja, 10% acima do que foi semeado no mesmo período do ano passado e acima da média dos últimos anos, o que significa dizer que já de largada espera-se uma boa produção, tanto de soja quanto de milho, certo? Lógico, o milho, mesmo com uma área menor, mais uma boa produção, sem dúvida nenhuma. Junte-se a isso a safra na América do Sul, que corre tudo bem, soja praticamente consagrado uma safra no Brasil aí, perto de 180 milhões de toneladas, na Argentina correndo tudo bem. Então, nós vivemos um momento de choque de oferta. Não dá para dizer que não estamos vivendo um momento de choque de oferta, tanto milho quanto soja, certo? E aí, quando nós olhamos para a demanda ela é mais cautelosa, lógico, ela é mais cautelosa, certo? Mas ela existe, ela vai continuar existindo. As exportações do Brasil elas estão num ritmo muito bom, né? Apesar da guerra do Oriente Médio, das incertezas que a guerra do Oriente Médio cria, esses fatores fundamentais estão, né, no radar dos investidores, dos agentes de mercado. De ontem para hoje, por exemplo, a gente percebe que tanto soja, milho, trigo, principalmente petróleo, né? A gente percebeu uma mudança. Então vamos olhar o petróleo, por exemplo. Isso é para a gente analisar o que está acontecendo no mundo agora, olhando a geopolítica, olhando mais para a guerra do Golfo, porque tem tudo a ver tanto com o custo de produção, né, gente? Custo de produção é óleo diesel, é gás, influencia nas expectativas de inflação ou não ao redor do mundo. Quer dizer, é uma região muito importante que consome os produtos brasileiros, inclusive, né? Carne de frango, nem se fala. E o Estreito de Hormuz continua lá naquela história, né? Ontem, inclusive, teve ataques tanto por parte do Irã quanto por parte dos Estados Unidos, uma crise realmente sem precedentes ali no Estreito de Hormuz. Importantíssimo, né? Tanto para o abastecimento de óleo, de gás, de petróleo, mais de 20% sai daquela região ali do Golfo Pérsico, mas também como consumidor dos nossos produtos. Não só frango, mas o próprio Irã, que está com os portos bloqueados pelos Estados Unidos. O Irã consumiu, ano passado, 9,5 milhões de toneladas de milho que saíram do Brasil. Como é que isso vai ficar esse ano, né? O programa de exportação de milho começa na próxima semana. Então, na próxima semana não, no segundo semestre. Então, tudo isso gera uma série de dúvidas. E aí, vamos imaginar, o produtor, ele olhou o preço ontem, ele reagiu bem, soja reagiu bem, todas as commodities reagiram bem. E no dia de hoje mudou. Por que que mudou? Mudou o cenário. A guerra, por exemplo, houve algum acordo, algum avanço com relação ao cessar-fogo? Não, não ocorreu nada disso. O que ocorre são especulações, muita especulação. E por parte da produção e da demanda, a gente percebe que esses fatores, esses fundamentos, eles dão conta de uma boa oferta e de uma demanda que ela existe, ela persiste, mas ela é cautelosa. Por que a cautela? Porque nós não sabemos se essa crise lá no Oriente Médio, ela vai gerar aí a incerteza, né? Uma coisa é você trabalhar com o risco é natural, vai chover, não vai chover, vai ter seca, vai gear, essas coisas fazem parte, o agricultor entende muito bem isso. Agora, o que acontece no Oriente Médio é que eles jogam uma série de incerteza para o mundo todo que consome
produtos que vêm de lá, e que vendem também produtos para lá, e eles estão numa região extremamente estratégica, né? Ali ah, acima, acima, uma parte da África do Sul, do norte da África, perto da Europa, encostado ali na Ásia, que são grandes consumidores deles também, não vamos esquecer. Eles abastecem, por exemplo, a China, que é grande consumidor dos nossos produtos. A partir do momento que a China se vê em situação difícil, eles também têm que reduzir custo, o que nos afeta diretamente, além, lógico, do óleo diesel que está aí no Brasil. Os preços já aumentaram, até porque, se nós somos grandes produtores de petróleo, somos também importadores de óleo diesel, pelo menos 30% daquilo que nós consumimos, que tem tudo a ver com o custo do setor de agronegócio. Quem produz milho, quem produz soja, quem produz frango, quem produz suíno, quem produz boi, todo, café, tudo, entra tudo, gente, aumenta o custo de tudo. Então, o produtor, ele não tem outra coisa a fazer a não ser plantar, produzir bem, mesmo com custo já mais alto. Nós vamos ter uma implantação da safra agora a partir de setembro, outubro, no Brasil, já com esses custos maiores, porque os fertilizantes, grande parte que sai daquela região, já estão mais caros, sobretudo os nitrogenados, estou falando aí de ureia, certo? Principalmente. Então, isso tudo encarece o custo do produtor rural, encarece também o custo do consumidor. E aí, o que acontece? O que aconteceu de ontem para hoje? Ah, mudou tudo? Não, não mudou tudo. Acontece que quem estava comprado, certo? E por isso a soja estava se valorizando. E aí a soja vai muito na esteira do óleo diesel, porque tem o biodiesel, que também os processamentos de soja, principalmente nos Estados Unidos, têm aumentado, e isso daí significa um suporte maior para os grãos, também vai na carona. O milho, por exemplo, está vindo muito na carona do trigo, que está vivendo uma crise nas grandes planícies lá dos Estados Unidos. O clima não está bom, também na Rússia, grandes produtores. O milho vai um pouco na carona também. Então, os preços lá na Bolsa de Chicago ontem estavam bastante remuneradores. Aí surgiu a notícia, no final da tarde, de que a safra está indo muito bem nos Estados Unidos, tanto milho, tanto soja, a semeadura está bem adiantada, o que presume-se uma boa safra, tanto de milho quanto de soja. O que acontece? Os agentes de mercados, os fundos de investimentos mudam de posição. No que eles mudam de posição são ajustes técnicos e os preços caem, porque isso aconteceu com o petróleo também. Nesse momento que eu estou falando com vocês, perto de meio-dia de terça-feira, eu olho aqui, eu dou uma olhada e vejo que o petróleo está caindo quase 3%, o petróleo Brent, que é o petróleo referência lá do Golfo Pérsico, tá bom? Não estou nem falando do WTI, são 2,89, quase 3%. Aí nessa esteira vai a soja, um pouquinho de ajuste, 0,3%, o milho, 1% de ajuste a menos, certo? A menos, né? Então a soja ainda lá em Chicago acima de 12 dólares o bushel. Não é um preço ruim, está acima da média aí, principalmente dos últimos meses. O milho 4,80 também um pouco acima da média dos últimos meses, e mais o trigo, né? 6,31 caindo 1,48%, mas 6,31 também bem acima da média dos últimos meses. O que nós percebemos com isso? Que mesmo com a crise no Oriente Médio, os fatores fundamentais que são ligados tanto à oferta quanto à demanda é, estão no radar dos investidores, de quem está na bolsa comercializando, comprando e vendendo papéis que têm como referência as commodities agrícolas. Eu estou falando de milho, estou falando de trigo e estou falando de soja principalmente. E aí vocês me perguntam, mas e como é que fica suíno? Como é que fica o frango? E como é que fica o boi, né? Mas principalmente como é que fica o leite? Olha, esses grãos, principalmente soja e milho, são grãos que são essenciais para a alimentação, sobretudo de frango e suínos, e também bovinocultura de leite, mas principalmente
esses dois primeiros que eu disse aí. Então é o seguinte, acompanhando isso, você tem um termômetro para saber o custo, a quanto vai o custo daqui para frente, né? E o que que nós percebemos? É que esses preços dessas commodities que muitos produtores de milho, de soja estão dizendo aí, ó, esses preços estão ruins. Caso da soja, por exemplo, que é um produto basicamente de exportação. É lógico, os produtores estão insatisfeitos, mas eles estão de olho também no dólar. Sabe quando o dólar está hoje? Eu estou olhando aqui, o dólar 4,91, hein? E você vê o Banco Central do Brasil. Aliás, aqui vai uma crítica, né, para o Banco Central, para o Comitê de Política Econômica do Banco Central, para os economistas da Fox, né, que são consultados pelo Comitê de Política Econômica do Banco Central para definir, por exemplo, taxa de juros, que o dólar está despencando. Isso aqui tem que entrar na conta de juros. Não pode o governo reduzir a esses minguados 0,25% por mês e nós ficarmos convivendo aí com uma taxa de juros ainda de 14,5%, absurda para um país que, por mais que tenhamos problemas aqui, nós temos reservas cambiais acima de 360 bilhões de dólares, estamos produzindo bem, taxa de desemprego sob controle, pelo menos são os dados do IBGE. Agora, nós precisamos que os consumidores brasileiros tenham condição. Aliás, nós temos 82% de brasileiros endividados, aí sim preocupa. Mas como é que eles vão saldar a dívida com taxa de juros tão alta? Como é que vão renegociar a dívida com taxa de juros tão alta? E aí fica um alerta para o setor de agronegócio, né? Que já está pensando aí no plano safra 2026, 2027, essa safra que vai ser implantada agora a partir de julho e agosto. Olha, gente, é lógico que juros básicos vão influenciar diretamente nesses custos. O que o produtor não pode ter nesse momento é custo alto, porque o óleo diesel já está alto, os fertilizantes já, em função dessa guerra, né? Tanto óleo diesel quanto fertilizantes já aumentaram. Então, nós temos o quê? A nosso favor, nós temos a demanda, porque quando nós olhamos para os fundamentos, nós percebemos que nós estamos exportando muito ainda, sobretudo soja, batendo recorde de exportações, estamos exportando carnes, estamos exportando os produtos que conquistaram o mercado em meio a essa confusão toda de implantação de tarifas nos Estados Unidos elevadíssimas, né? Tivemos que buscar novos mercados, isso aconteceu. Você vê, o agronegócio é um agronegócio, ele é extremamente criativo, certo? Extremamente criativo. Agora, nós temos custos ainda muito elevados, e esses custos, na medida que eles reduzem, melhora o resultado para o produtor rural. Só que nós não podemos reduzir custos, e não vamos reduzir custos com essa taxa básica de juros de 14,5%, que está fora do ponto, né? Essa questão está fora do ponto. Nós temos taxa de juros elevadíssima, né? Com expectativa de inflação é, ao redor de não chega está abaixo da meta, né? Agora fala-se em 4,7, mas estava em 4, 3,9 até uns meses atrás. E por fatores sazonais, elas podem aumentar ou diminuir, mas não justifica uma taxa de juros de 14,5 com expectativa de inflação de 4,5, por exemplo. Estamos com praticamente 9,5 a 10% de juros reais. Não tem como nós evoluirmos dessa forma. O produtor está fazendo a sua parte, certo? A expectativa de produção de soja está aí, 180 milhões de toneladas, né? Milho se desenvolvendo bem, deveremos ter uma boa produção também. Agora, nós precisamos ter um mercado interno mais ativo, não ficar tão dependente só do mercado externo, sobretudo nesse ambiente de conflito no Oriente Médio. É isso aí, meus amigos. Voltamos a conversar na próxima terça-feira.